A Epopeia de Miguel Ângelo, por Donald Curros Pitt. O que se passava por detrás daquele alto tapume era segredo para a cidade de Florença. Durante meses, mesmo anos, todos os que transitavam por ali ouviam distintamente o ruído produzido pelo embate do metal da pedra e pela pancada do martelo no cinzel. Todos sabiam, porém, que estava lá um bloco de mármore esguto e estreito, já inutilizado por certo escultor que, ao cinzelá-lo, lhe havia produzido uma grande fenda triangular perto da base. Embora muitos escultores tivessem examinado o bloco mutilado, permaneceu ele à disposição dos florentinos durante várias décadas como um gigante inconquistável. Na manhã de uma segunda-feira, dia 13 de setembro de 1501, o jovem Miguel Ângelo Buonarroti dirigiu-se resolutamente, de cinzel na mão, para o local onde se encontrava o mármore. Trabalhou nele exaustivamente durante 2 anos. Por fim, quando os peritos examinaram a obra, concederam-lhe um prêmio de 400 florins de ouro e o direito de escolher o local onde devia ser colocada a estátua. Então, Miguel Ângelo ousadamente indicou a Piazza della Signoria, o local mais frequentado e notável de Florença, em frente do grandioso e austero palácio. 40 homens, auxiliados por guinchos e cilindros, levaram 4 dias a transportar e colocar a estátua no sítio designado. Personifica ela a figura do jovem David, que, com um olhar firme, enfrenta o seu inimigo Golias. Cada defeito que o bloco original apresentava havia se transformado em perfeição. Da pedra excessivamente alta e esguia surgira o corpo robusto de um atleta. A fenda da base tornara-se o espaço existente entre as pernas musculosas. Cada músculo, cada tendão, cada veia dos membros foram esculpidos com tal realismo que o sangue ardoroso do jovem lutador dir-se-ia correr sob o mármore. Tal como todas as obras de Miguel Ângelo, seu David é mais que uma estátua, é uma verdade viva, tão viva hoje como o foi há 450 anos. Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simoni nasceu no ano de 1475
em Caprese, região do centro de Itália banhada pelo Tibre. Foi confiado aos cuidados de uma ama, mulher de um canteiro. Motivo porque mais tarde costumava dizer, gracejando, que recebera a sua vocação do leite da ama que o criara. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos e só os 60. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos e só aos 60 voltou a sentir a ternura de uma mulher. Cresceu num ambiente rude e viril, rodeado de irmãos egoístas e medíocres que o exploraram durante toda a vida e de um pai sempre queixoso e insatisfeito. Na escola, era um mau aluno, pois passava todo o tempo a fazer desenhos no papel e, quando chegava a casa, desenhava ainda nas paredes. O pai castigava-o frequentemente, batendo-lhe, mas o seu espírito artístico permaneceu, apesar disso, sempre incólume, interessado em que o obstinado rapaz, que na altura contava 13 anos, ganhasse algum dinheiro. O senhor Buonarroti colocou-o como aprendiz no estúdio que os famosos irmãos Ghirlandaio possuíam em Florença. Foi ali que Miguel Ângelo recebeu as únicas lições de pintura da sua vida. Um dia, quando ele e vários aprendizes estavam a observar uma figura de mulher desenhada por Domenico Ghirlandaio, pegou no lápis e corrigiu o trabalho de Domenico. Este verificou que o atrevido rapaz tinha razão e recomendou-lhe que fosse trabalhar para o estúdio do escultor Bertoldo, que produzia imitações de estátuas clássicas para Lorenzo de Médicis, o banqueiro mais rico da Europa, verdadeiro ditador em Florença, ao qual chamaram o Magnífico pela sua liberalidade e gostos suntuosos. Miguel Ângelo foi contratado para desbastar blocos de mármore nos jardins dos Médicis. De dia para dia, seus músculos iam ganhando mais força e o seu olhar tornava-se mais seguro. Quando Lorenzo de Médicis viu uma escultura feita pelo jovem artista com um desperdício de mármore, levou-o para o seu palácio, deu-lhe fatos ricos e sentou-o à mesa junto de seus filhos, naquela mesa principesca, onde se sentavam poetas e sábios. A leitura era o tema de conversação. Ali ouviu Miguel Ângelo os notáveis e sublimes pensamentos de Platão e os vigorosos poemas de Dante. Um segundo talento, a poesia, despertou então nele. Assim se tornou o autor de 77 sonetos
que, pela sua sinceridade, parecem pedaços da sua própria alma. Era dotado de uma espiritualidade semelhante às de alguns dos antigos profetas, pleno de visões sublimes e paixão moral. A sua personalidade humana era, porém, bastante censurável, arrogante, irritável e mordaz. Travou certa vez uma luta com um aprendiz mais novo e saiu dela com o nariz partido. Esta deformidade, que o acompanhou toda a vida, teve grande influência no seu espírito. Ele, que venerava tudo o que era belo, sentia-se agora repulsivo. De estatura média, com ombros demasiadamente largos, não foi, porventura, aquilo a que se pode chamar um homem atraente, mas os anos tornariam inolvidáveis aquele rosto enrugado, aquela boca de expressão simultaneamente amarga e generosa, e os olhos castanhos plenos de tristeza e de amor quase bíblicos. Em 1492, Lorenzo morreu e seu filho Piero nada encontrou de melhor para Miguel Ângelo do que pô-lo, numa manhã de inverno, a modelar no pátio do palácio uma enorme figura de neve. Pouco dado a sujeições, o jovem artista fugiu da cidade e, depois de vaguear durante algum tempo, encaminhou-se para Roma. Aqui esculpiu Miguel Ângelo a sua primeira obra-prima, uma Virgem com o cadáver de Cristo no regaço. Como ouvisse certos visitantes atribuírem aquele trabalho a outro escultor, entrou de noite, furtivamente, na Basílica de São Pedro e gravou nele com um cinzel o seu nome. Assim, a Pietà foi a única obra que Miguel Ângelo deixou assinada. Quando ascendeu ao pontificado, Júlio II elaborou planos grandiosos para a construção de monumentos e edifícios destinados, na sua maior parte, a perpetuar a sua memória. Apressou, assim, a demolição da antiga igreja de São Pedro, para que fosse ele a colocar a primeira pedra da nova basílica. Nessa altura encontrava-se Miguel Ângelo em Florença, e tendo Júlio II resolvido mandar erigir para si um mausoléu diferente de todos os outros, ordenou que o chamassem. Foi assim que tiveram início as relações entre Júlio II e Miguel Ângelo, que tão depressa decorriam numa atmosfera de compreensão como tomavam um aspecto pouco amistoso. O projeto de Miguel Ângelo traçou para o mausoléu, o projeto que Miguel Ângelo traçou para o mausoléu deixou Júlio II encantado. À volta do túmulo do Papa seriam esculpidas nada menos
do que 40 figuras de santos e profetas. Lançou então mãos à obra e foi a Carrara escolher e mandar carregar o mármore. Quando regressou e pretendeu apresentar à sua santidade as despesas do transporte, encontrava-se o Papa envolvido numa dispendiosa guerra com Bolonha e negou-se a recebê-lo. Miguel Ângelo escreveu-lhe então uma carta colérica, mas, apavorado com o seu próprio atrevimento, fugiu para as terras de Toscana, zona já fora da jurisdição pontifícia. Júlio II pediu a Florença a sua extradição, mas os florentinos preferiram convencer o artista a encontrar-se com o Papa em Bolonha e conferiram-lhe, para sua proteção, o título de embaixador. Como Bolonha tivesse sido derrotada, o Papa sentia-se inclinado à clemência e perdoou a Miguel Ângelo, levando-o consigo para Roma. Mas alguém persuadiu o pontífice de que era de mau agouro construir o próprio mausoléu em vida. Por outro lado, Rafael e o seu parente Bramante, o arquiteto da nova Basílica de São Pedro, agora em construção, e aquele, um pintor que estava ganhando larga fama, invejosos de Miguel Ângelo, persuadiram o Papa a encomendar-lhe os frescos para a abóbada da sua capela particular, chamada a Capela Sistina. Miguel Ângelo protestou, alegando que a pintura não era a sua verdadeira arte e que seria Rafael a pessoa indicada para tal trabalho. Mas Júlio II insistiu e, durante os 4 anos seguintes, Miguel Ângelo esteve praticamente prisioneiro, primeiro do Papa, depois da sua própria febre de inspiração. Nunca foi encomendada a um artista obra tão espantosa como esta. A Capela Sistina é um lugar escuro e estreito, mais alto que largo. A continuidade da abóbada é interrompida por pequenas janelas redondas, que formam ângulos e curvas excêntricas. A superfície, num total de 1000 metros quadrados, deveria ser toda decorada com frescos. Consiste a técnica na pintura a fresco, no emprego de tintas diluídas, não em óleo, mas em água, que terão de ser aplicadas no estuque ainda úmido. À medida que o estuque seca, são as cores absorvidas para ficarem fixas para sempre. Tal processo obriga o artista a pintar com uma enorme rapidez. Miguel Ângelo subiu ao andaime, onde tinha de pintar numa posição difícil, deitado de costas. Dominado pela sua inspiração, esquecia-se muitas vezes de comer e dormir. Um a um,
despediu os seus ajudantes e fechou a porta a toda a gente, exceto a um velho criado e a Júlio II. Embora o pontífice não fosse grande conhecedor de arte, sabia medir a grandeza de uma obra. Sabia também que a vida é breve. Quando estará terminada? Trovejava, até que um dia gritou finalmente: asseguro-te que já está terminada. Desce já do andaime, ou mandar-te-ei tirar daí para fora. Receoso, pois já havia caído uma vez, Miguel Ângelo consentiu em que os grandes da arte, da sociedade e da igreja entrassem para ver a sua obra. Ali, por cima das suas cabeças, como se o Gênesis aparecesse escrito no céu, estava a história da criação, da queda do homem e do dilúvio. Deus aparece dividindo o firmamento com um gesto dominador. Anima. Igual grandeza bíblica está expressa em Moisés, escultura em mármore destinada ao mausoléu nunca terminado de Júlio II, tão majestosa que ilumina a escuridão da igreja em que se encontra. Os dedos dos pés do profeta estão firmados no Sinai, enquanto os raios e trovões divinos parecem brilhar e ribombar à sua volta. Nas mãos segura as tábuas da lei, transparecendo nos seus olhos um fulgor sagrado. Conta a lenda que, ao terminar esta obra, lhe deu Miguel Ângelo uma última pancada, ordenando-lhe: agora fala. Porém, enquanto Miguel Ângelo revelava nas suas obras verdades tão imutáveis, a sociedade em que vivia inflamava-se em dissensões religiosas. A extravagância mundana havia arruinado não só o tesouro fiscal do Vaticano, mas também o moral. Como consequência disto, nasceu a Reforma Protestante em meia Europa. A Itália foi invadida pelas tropas francesas, alemãs e espanholas e destruída por guerras civis. O Papa Clemente, que estava agora no Vaticano, marchou contra Florença. Naquela hora de perigo, na cidade dos artistas, chamou pelo seu filho mais ilustre e, durante meses, Miguel Ângelo trabalhou exaustivamente na fortificação das muralhas e na colocação de canhões. Foi naquelas horas de sangue e temor que brotaram as obras em que o gênio de Miguel Ângelo atinge a mais profunda serenidade. Os túmulos dos Médicis, para os visitar, e o fluxo de visitantes
nunca cessa. Dirigimos-nos à capela contígua à igreja de São Lourenço e entramos numa câmara, obra arquitetônica de Miguel Ângelo. Aqui nos invade uma sensação de tranquilidade e de paz. Em frente um do outro encontram-se os túmulos de Lorenzo de Médicis e de seu irmão Giuliano, coberto com uma ligeira armadura e apoiando a mão numa espada que se encontra cruzada sobre os joelhos. O jovem Giuliano olha com um desejo insatisfeito os anos que não pôde viver. Esta estátua é conhecida vulgarmente por a vida ativa, em oposição à vida contemplativa, escultura em que surge um Lourenço pensativo, com a mão cerrada sobre os lábios e os olhos sombreados pela viseira do elmo, sondando os solitários caminhos da morte. E a Miguel Ângelo, já muito avançado em anos, quando outro Papa o encarregou de uma tarefa ainda mais exaustiva. A parede da Capela Sistina, por detrás do altar, não havia sido decorada. Assim, durante 7 anos, Miguel Ângelo, o escultor, converteu-se de novo em pintor para realizar o juízo final. Miguel Ângelo era agora um velho. O imenso esforço que as suas obras colossais requeriam tinha-o envelhecido mais ainda que os próprios anos. Durante algum tempo, a sua vida foi iluminada pela amizade de uma senhora nobre, Vitória Colonna. A ela, como a mais ninguém, confiou os seus pensamentos mais tristes e os mais elevados. Quando a morte lhe levou, retirou-se para viver quase como um eremita numa humilde e pequena casa em Roma. Vivia como um homem reduzido à pobreza, muito embora na realidade sustentasse os irmãos e tivesse escondida no seu estúdio uma considerável fortuna em dinheiro. Em segredo, dotava raparigas pobres e virtuosas para lhes proporcionar bons casamentos com largas somas de dinheiro. Passava já dos 70 anos quando iniciou uma nova carreira, a de arquiteto. Todavia, era ainda um principiante nesta arte quando o encarregaram de dirigir as obras da Basílica de São Pedro, que 50 anos após ter sido colocada a primeira pedra, estava ainda por completar e desprovida de cobertura. Vários arquitetos haviam já trabalhado nela, mas os seus planos tinham um único ponto comum: a grandiosidade da obra.
que a tornaria na basílica maior que os olhos mortais já contemplaram. Dada a lentidão com que os trabalhos da basílica se iam processando, teve Miguel Ângelo oportunidade de ocupar o tempo disponível com outras obras em vários locais de Roma, igrejas, palácios, pontes e museus. O seu estilo acabou por dominar a cidade eterna, fixando na pedra os acordes vigorosos de um hino. Alguns dos projetos de Miguel Ângelo concebeu para a Basílica de São Pedro nunca chegaram a ser realizados, mas exclusivamente a ele se deve a cúpula dupla que coroa a glória, o majestoso templo e a própria vida de Miguel Ângelo. Os engenheiros haviam considerado como irrealizável a construção desta cúpula, mas lentamente, camada sobre camada, a colossal elevação de pedra foi tomando forma, de proporções grandiosas. Parecia desafiar a gravidade à medida que as camadas se aproximavam do centro. Sou tão velho, costumava ele dizer, que a morte já se arrasta no meu manto. Mas antes de morrer, faltava-lhe apenas um ano para completar os 90. Viu ainda a sua